matemática. Hoje é dia 12 de junho e a gente vem continuando trabalhando aí as frações equivalentes, associada à simplificação de frações, e a gente entra também com comparação de frações. As páginas que nós vamos realizar hoje serão as páginas 22, 23 e 24. Então, nessas três páginas, nós precisamos colocar a data do dia de hoje, que é dia 12/6, dia 12 de junho. Então, vamos lá. A gente tem uma atividade, na página 22. 7. Escreva uma fração equivalente a 4/6 de denominador igual a 3. Então, o denominador tem que ser 3 e não 6. A gente vai utilizar aquele artifício que eu falei para vocês lá, lembra? Utiliza a divisão. 6 dividido para 3 é igual a 2. Então, a gente sabe que vai ser dividido por 2. Então, a gente tem 4/6. E aí, foi dividido por 2, a gente vai ter a fração 2/3. Aqui de novo, tá bom? Vai ser 9/36 de denominador igual a 4. De 36 vai passar a ser 4. Então, a gente vai dividir 36 para 4, tá bom? E aí, a gente vai ter que é igual a 9. Vai dividir exatamente para 9. Dividindo para 9, a gente tem aí 1/4. A letra C e a letra D vocês vão pausar e vão realizar, tá bom? Pode utilizar aquele artifício, divide 24 para 4, aí você vai saber por qual número foi dividido essa fração. E aqui 81 também é a mesma coisa, divide para 2, e aí você vai saber qual, no caso aqui não é o denominador, né? É o numerador, então vai ser 16 dividido para 4, e aqui vai ser 18 dividido para 2, tá bom? Pode pausar e realizar. Voltando aqui, a gente vai ter 16/24, vai ser dividido para 4, a gente vai ter que é 4/6. Aqui 18/81 dividido para 9, que é igual a 2/9, tá bom? Beleza. Então, depois que vocês fizeram a letra D, a gente vem agora para o pontinho. Qual dessas frações equivalentes não é irredutível, tá bom? Então, a gente vai olhar aqui, aqui não é irredutível. A gente vai ver que é a 4/6, que a gente ainda pode dividir ela, tá bom? No caso, a gente pode dividir por 2. Então, vamos lá. A gente tem a número 8. Escreva uma fração equivalente a 2/9 de denominador igual a 18. Essa aqui é muito parecida com as anteriores que a gente já fez. Então, vocês vão pausar o vídeo e realizar. Utiliza o artifício. Se é denominador, aumentou aqui. Então, foi multiplicado. Mas foi multiplicado por qual número? De 9 para 18 foi multiplicado por 2. E assim você vai trabalhar a seguinte situação, tá bom? Pausa e realiza. Voltando aqui, a gente tem 2/9, foi multiplicado por 2, eu falei, né? E aí, multiplicando por 2 em cima e embaixo, a gente tem 4/18. Mesma coisa aqui, 1/12 de denominador igual a 36. Então, a gente vai ver que foi multiplicado por 3. Multiplicando, a gente tem 3/36. Agora, com o numerador, letra C e letra D, né? De 5 vai passar para 30 e aí multiplicou por 6, né? Multiplicando por 6 a gente tem 30/66. E aqui de 8 passou para 40, a gente sabe que multiplicou por 5. E aí a gente tem 40/85. Aí vocês pausam, tá bom? Para conferir se fizeram certinho. A gente tem o número 9. Simplifique as frações até encontrar a forma irredutível. Então, vocês vão simplificando, aí vai dividindo por 2, aí vai dividindo por 2, se não dá, vai dividindo, tá bom? Fazer essa com vocês aqui, ó, 18/9, a gente pode dividir por 9, tá bom? E aí a gente tem 2/1, tá bom? A letra B também eu vou fazer, a C e a D vocês vão pausar e vão realizar. Aqui nós temos 20/50, a gente pode dividir por 10, tá bom? Que aqui a gente vai ter 2/5, tá bom? Tranquilo, né? Aí, letra C e letra D, vocês vão pausar e vão realizar. Ah, não sei, professora, fazer assim, já dividido por números grandes. Vai dividindo por 2, aí depois não consegue mais dividir por 2, vai dividindo por 3, vai dividindo
por 5, até você não conseguir mais dividir, que você encontra a fração em forma irredutível, tá bom? Pode fazer aí. Letra C, nós temos 8/24, a gente divide por 8, tem 1/3, tá bom? E aí aqui a gente vai dividir por 100, a gente vai ter 1/4, tá bom? Encontrando a forma irredutível, certinho, beleza, não precisa fazer igualzinho aqui que nem eu fiz as divisões, já direto com os números. Que nem eu falei, pode fazer pelos menores números, o que importa é que você encontre a forma irredutível das frações, tá bom? Aí a gente tem o número 10, determine a fração irredutível equivalente às frações a seguir. Então nós temos aqui 28/56, a gente vem dividindo por 2. Dividindo por 2 a gente tem 14/28. Essa aqui a gente vai ter aquele processo, vai dividindo por 2, pelos números mínimos. Aqui é par, dá para dividir por 2 de novo. A gente vai ter 7/14. Aqui a gente tem números em comum que a gente pode dividir, porque o 14 também dá para dividir para 7, e o 7 dá para dividir para 7, aí a gente divide para 7, tá bom? Por que a gente não divide para 2 aqui, professora? Porque o 14 dá para dividir para 2, mas o 7 não dá para dividir para 2. Então a gente tenta por 2, não dá. Tenta por 3, não dá. Aí vai tentando até encontrar. Aqui a gente encontrou que dá para dividir para 7, a gente tem a fração 1/2. A letra B vocês vão pausar e vão realizar. Essa aqui está pedindo daquele jeito simples, os menores números, por 2, por 3, por 5, tá bom? Voltando aqui, a letra B, a gente tem 42/4, dividido para 2, que eles são pares, né? Então dá para dividir para 2, a gente tem 21/27. Aqui a gente vai dividir exatamente para 3, porque não dá para dividir para 2. Dividir 21 para 3 e 27 para 3, a gente tem 7 nonos. E aí, será que a gente consegue continuar dividindo? Não dá, né? Nós não temos nenhum divisor comum, nenhum múltiplo comum, 7 e 9, tá bom? Agora a gente tem aí começando a comparação de frações na troca de 10. Gabriel fez no jardim uma horta no quintal de sua casa. No jardim ele plantou rosas e margaridas. Então nós vamos observar aqui que as rosas, a representação é 4/5. E tá aqui. E das margaridas, 2/5. Então é 2 quilos. Quando a gente tem aí os denominadores iguais, ó, nós temos 5 e 5. O que tiver um numerador maior é o que tem a maior quantidade. Aí a gente vai utilizar o sinal do maior e do menor nesse assunto de comparação de frações, tá bom? De novo, quando eu tenho denominadores iguais, a maior fração vai ser aquela que tem o maior numerador, tá bom? Agora a gente tem o seguinte exemplo, tá bom? É diferente da outra. Nós temos que o Gabriel aqui plantou os pés de tomate e de cenoura. Aqui foi 1 de 2, os tomates, 1/2. E aqui foi 1 de 3, as cenouras, 1/3. Quando a gente tem aí, ó, os numeradores sendo igual a 1, a maior fração vai ser aquela que tem o menor denominador. Vou falar de novo. Quando a gente tem duas frações que tem o numerador sendo o número 1, a maior fração é aquela que tem o menor denominador, tá bom? Aqui a gente observa que 1/2 é maior que 1/3, tá bom? Aí aqui eu vim falar um pouquinho também sobre o trabalho de matemática de vocês, né? Que está falando aí sobre ângulos. A gente já estudou o conteúdo lá no primeiro bimestre, né? A gente tem que demonstrar os 5 ângulos estudados. O ângulo reto, o ângulo agudo, o obtuso, o raso e o pleno, tá bom? Eu trouxe uma representação aqui para vocês de que o movimento da boca do Pac-Man faz alguns ângulos, tá bom? É interessante também trabalhar isso. Vocês vão realizar como esse trabalho? Com palitos de picolé, tá bom? Rolinhos de papel e lápis de cor para colorir esse
esse ângulo, o tamanho do ângulo, tá bom? A gente tem uns exemplos aí no nosso livro. Cada ângulo deve ser identificado. Se você aí fez um ângulo reto, você tem que definir que ele é um ângulo reto, para mim saber se você sabe identificar os ângulos, tá bom? E aí a gente tem que fazer em folha de papel A4 ou papel com pauta. Também pode ser feito na folha do caderno, tá bom? Não se preocupem. E aí nós vamos fazer 2 ângulos por folha, para não ficar tão apertado, tá bom? Não pode esquecer de colocar o seu nome, ressaltando o seu ano, se é 5º ano A ou se é 5º ano B, tá bom? Tem que colocar a disciplina, que é matemática, e aí colocar o tema do trabalho, que é ângulos, tá bom? E vamos vir aqui concluindo a nossa aula, onde a gente trabalhou aí, né, a multiplicação, a divisão em frações equivalentes, como a gente também entrou aqui com comparação de frações, quando a gente tem os denominadores iguais e quando a gente tem os numeradores iguais a 1. Na próxima aula a gente vem continuando a explicação de comparação de frações, como nós também vamos vir fazendo algumas atividades. E é isso, gente. Desejo a vocês um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau! Vamos lá e a mais uma aula de geografia. Agora, dia 12/6/2020, a gente vai fazer a correção da atividade que eu passei para vocês na aula passada e poder ir para fechar o nosso capítulo, relembrar tudo que nós aprendemos, ok? Vamos lá na correção das páginas 13 e 14. Lá na página 13, ele vai pedir para você relacionar as colunas com os seus conceitos lá. Por exemplo, cidades religiosas. O que representa a cidade religiosa? Cidades que se destacam por atrair fiéis de diferentes religiões. Então, você vai caracterizar cada setor da economia com a sua característica. A sequência correta é D, F, D, C, A e E. Então, se você fez tudo certinho, joia para você, ok? Vamos seguir então a correção. Lá na questão número 2, na letra A, ele está pedindo aí, com base nas informações da propaganda, responda qual o atrativo que define a função da cidade de Salesópolis. Então, qual é o atrativo que define a economia lá, o que chama mais atenção na cidade? É o turismo. Na letra B, indique o fator que faz dessa atividade econômica a função da sua cidade, a estância turística, a nascente do rio Tietê. A questão 3, que função ou atividade econômica se caracteriza no lugar onde você mora? Então é pessoal, vocês vão pensar aí quem chama mais a atenção aí no lugar onde você mora, certo? Questão número 4 também é pessoal, você vai usar a sua atividade, a sua criatividade e elaborar um cartaz para atrair pessoas e investimentos, considerando a função do lugar onde você mora. Vamos dizer que você tem a função de chamar as pessoas para a cidade. O que você colocaria nessa propaganda, né? O que você colocaria no seu cartaz para chamar mais a atenção das pessoas? Colocaria a imagem dos pontos turísticos, as comidas. Bem, a propaganda vai ser de vocês, então vocês vão fazer aí, mandem fotos do cartaz que vocês fizeram, tá? Mandem fotos aí para poder usar a criatividade de vocês, ok? Seguindo aí, vamos relembrar então o que nós vimos durante as nossas aulas anteriores, ok? Vamos lá. Sobre o potencial econômico das cidades, né? Foi uma das características que nós vimos. O que chama mais atenção nas cidades? Aí eu apresentei para vocês algumas cidades com as suas características econômicas, como por exemplo São Paulo. Outra foi também Recife.
Recife, no Pernambuco, né? Outra característica também, que ele vai falar sobre a função econômica, uma cidade o quê? Industrial, uma cidade industrial, cidade turística também. Nós temos também a cidade político-administrativa, né? O Distrito Federal. Então, seguindo aí o que nós vimos também durante as nossas aulas. Outro exemplo aí, olha essa foto aí, Aparecida do Norte, conhecida como cidade religiosa, por chamar muitos fiéis aí durante todo o ano. Seguindo, o que mais que nós obtemos aí? Outras fotos também para vocês olharem, né? Apresentei essa foto para vocês na aula anterior, referente aí às cidades turísticas, cidades portuárias, a cidade de São Paulo, a Avenida Paulista aí, no período de 1891 e também de 2018, né? Outra representação também que nós vimos aí na nossa aula, ok? Aí eu coloquei para vocês observarem um resumo aí de tudo que a gente viu. Coloquei aí na página 15. Na página 15 ele vai descrever um infográfico para vocês. O que é esse infográfico? É todas as informações, é como se fosse um resumo de tudo que nós vimos, separadamente aí sobre as cidades brasileiras, né, os municípios brasileiros e as suas características econômicas, ok? Sobre a diversidade também do Brasil, que ela não está presente nas tradições da gastronomia. Existem várias outras características aí que definem a questão econômica das cidades. Tem a localização, os fatores climáticos também definem aí uma cidade econômica. A geografia aí das condições aí que eu falei, climática, história, né, contribui bastante para a economia de um local, certinho? Então, essas foram aí algumas questões que nós vimos durante as nossas aulas até o momento. Para a próxima aula, a gente vai caracterizar sobre os problemas ambientais no cotidiano das cidades, né? No dia a dia das pessoas. Quais são os problemas ambientais que acontecem aí nas cidades, certinho? E aí, fechando, para fechar a nossa aula, finalizando, vou falar para vocês do trabalho, do próximo trabalho que vocês deverão entregar. Distribuição da população no Brasil. Pesquisa sobre como é a distribuição da população no Brasil atualmente. Quais são os problemas que ocorrem com essa distribuição? Estabelecendo os critérios do trabalho, capa, desenvolvimento, conclusão, as referências aí, caprichando aí no trabalho. Isso foi assunto que nós vimos aí durante todo o nosso primeiro bimestre, né? Sobre a distribuição da população. Se quiserem colocar imagem, podem colocar, ok? Caprichem no trabalho aí, colocando o nome completo de vocês, série, turma, turno, disciplina, professor, ok? Então esse é um trabalho de história aí, dos próximos trabalhos de história que vocês, de geografia que vocês deverão entregar, ok? Muito obrigada, um bom final de semana e até a próxima aula. Olá, turma do 5º ano, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Bem, a nossa aula hoje de literatura. Na última aula, vimos que o irmão de Roseli, na história de uma história contada pelo meio de Elvira Vigna, estava conversando com um vendedor de pássaros. Ele estava ali falando de lixívia negra, ele gostou muito dessa parte. E aí hoje nós vamos dar sequência, que começa na página 41 até a página 43. Vamos ver o que tem? Eu lembro que também eu passei para você sobre a questão da pesquisa, né? Sobre os pássaros que estavam em extinção. Eu acredito que se você pesquisou, você viu que nós temos uma triste realidade. Em algumas há uma recuperação de algumas espécies, mas infelizmente algumas que também já se tornaram
extintas e outras que estavam ou estão se tornando extintas. É uma triste realidade que nós temos que conhecer, tá bom? Mas vamos dar sequência hoje? Vamos lá! Vamos só relembrar aí o que o Antônio, que é o nome do irmão de Roseli, estava tentando conversar com o vendedor de pássaros. Vou ler aqui para vocês a parte. Não que o vendedor de passarinho tivesse entendido alguma coisa dessa mistura de mamão, lixívia negra e ladrão. Aliás, Antônio também não tinha. Ele decorava, ao ler o livro, as palavras lixívia negra e gostava de ficar repetindo lixívia negra, com cara de mistério. Mas o que o vendedor entendeu, e bem, é que com um menino atrevido e uma menina distraída, Roseli continuava voando as asas do seu pinho-sangue, ele não ia conseguir vender passarinho nenhum. E já indo embora quando escutou a vozinha da Roseli. Vamos entrar na história de hoje. A história de Roseli que acabou ficando no final da história. As árvores subiam o solo, impedindo que a terra fértil corra para os rios em enxurrada. Roseli tinha esfregado os olhinhos cansados de ler. Ficou pensando no pinho-sangue e nos lugares onde ele passeava. Árvores pequenininhas e de folhas nervosas, árvores grandonas e de voz grossa ao vento, outras tão retas e duras que mais pareciam desenhos do Antônio. Árvores e passarinhos dançavam em sua cabeça, e suas folhas, ao apodrecerem, criam o humus, adubo vegetal rico em nitrogênio. Roseli ficou pensando nas árvores e nas árvores onde os pinhos-sangues pousavam e faziam seus ninhos cheios de pinhos sanguíneos, e onde os nitrogênios, ainda pequenininhos, iam se esconder. Roseli ficou pensando, e se ela fosse uma árvore? Uma Cássia Roseli, uma Roseli dos Andes? E passarinho? Que tal ser passarinho? No livro diz que passarinho come inseto nocivo. O que será nocivo? Deve ser um bicho cheio de noço. Roseli olhou para o livro para ver se via alguma figura de nocivo. Agora, Roseli fingia que era uma lagartinha, daquelas peludas que Antônio vivia dizendo para não chegar perto, porque queimava. Lagartinha que se mexe muito devagar, e Roseli foi ficando paradinha. Lagartinha quase não tem olhinho, e Roseli foi fechando seus olhinhos, Roseli voltou para a floresta. Aliás, para a floresta não, para uma horta que fica perto da floresta. E rec daqui e rec dali. Roseli já tinha comido um pouco de chuchu e agora estava olhando com apetite para uma moeira. De repente, uma lembrança ruim. E se aparecer algum passarinho? Uma moeira é alto. E se aparecer algum passarinho enquanto eu estiver no meio do caminho? Babau, lagartinha. Vamos lá, o que fazer hoje? Enquanto Antônio estava conversando com o vendedor de pássaros, Roseli observou a lagartinha que o seu irmão avisou que não era para chegar perto, que a queimava, né? O nome dessa lagartinha tem várias, tem taturanas, tem lagartas de fogo. E aí para você pesquisar e descrever. Eu já vi, presenciei uma pessoalmente e realmente ela é de queimar mesmo. Não cheguei a tocá-la, mas as histórias que eu já ouvi, realmente elas fazem muito mal. Então pesquise sobre elas, essas taturanas ou lagartas de fogo, e faça uma descrição. Isso aí, a quantidade de linha é livre. Tá ok, turma? Então a nossa aula de hoje, nós vimos que Roseli, ela se idealizou sendo uma lagartinha de fogo e também ficou preocupada sobre a questão de alguém chegar e pegar ela numa moeira, tá bom? Então a nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que você se cuide e fique bem, tá bom? Um abraço virtual para você e até a próxima. Olá, turma do 5º ano, tudo bom com vocês? Professor Edson Júnior aqui, nossa aula hoje de produção de texto, hoje dia 12. Nós vamos falar novamente sobre nosso novo gênero, que começamos a estudar agora, que é sobre a notícia. Hoje nós vamos ver
parte da característica e também algumas partes da sua estrutura. Vamos lá começar a nossa aula? Vamos relembrar um pouco sobre a definição da notícia. Vamos lá, o que é notícia, gente? Notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente no nosso dia a dia, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre o tema atual ou algum acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação. Quais são eles? Jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet e dentre outros. Vamos agora para as características. As características da notícia. As principais características do gênero textual notícia são: ele é um texto de cunho informativo, texto descritivo, ou seja, que é detalhado, né? Que ele é descrito, ou narrativos. Texto relativamente curto, não é que eles são curtos, eles podem ser relativos curtos. Veiculado nos meios de comunicação, como nós vimos no slide anterior, jornais, revistas, sites, etc. Linguagem formal, clara e objetiva, ou seja, não é uma linguagem do dia a dia, né? Uma linguagem coloquial, né? Onde você fala várias coisas que às vezes uma denominada turma pode entender. Isso ele fala de uma forma bem mais... Por isso que tem a outra parte que é clara e objetiva. Texto com títulos, né? O principal e o auxiliar. Textos em terceira pessoa, impessoais, nunca é em primeira pessoa, é em terceira, que é ele ou ela, né? Discurso indireto, que é quando o narrador fala no lugar da pessoa, e os fatos reais, atuais e cotidianos. Vamos lá, a estrutura deles, isso eu vou dar somente duas partes, tá? Que é o título principal e o título auxiliar. Como é que é isso, professor? Simples, formado por dois títulos, onde é o principal, chamado de manchete, que resume aquilo que será abordado. Quando, por exemplo, você vai assistir um jornal, aí no começo, antes de, por exemplo, às vezes dar o início do jornal, ele passa uma manchete. E aí o seu decorrer dele seria o texto auxiliar, que é o outro título, é maior, no qual auxilia o entendimento do título principal. Ou seja, um recorte ou um resumo do assunto que será explorado. Certo? Então, ou seja, observou, principalmente nessa parte aqui da manchete, que é onde acontece normalmente em várias notícias. Deu exemplo aqui de um jornal televisivo. Vou citar aqui um exemplo, Jornal Nacional ou qualquer outro tipo de jornal. Antes de começar aquela parte da musiquinha dele, ele vai te dar uma manchete. Um exemplo, coronavírus atingiu seu pico, um exemplo. Aí vamos supor, teve a musiquinha, entrou no jornal, ele dá aí a questão do título principal. Após tantos dias, o coronavírus atingiu seu pico e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse não sei o que, não sei o que, não sei o que, é onde seria a questão do título auxiliar, não principal. E por quê? Porque ele te dá um resumo de toda a história que vai ser narrada, certo? Então, é isso a nossa aula de hoje. Nós vimos a estrutura e nós vimos algumas características que fazem parte. Na próxima aula, eu vou continuar falando sobre algumas outras partes da estrutura da notícia. Tudo bem, turma? Então, a nossa aula de hoje se encerra por aqui. Espero que você se cuide, pode se divertir, pode brincar, pode assistir série, o que você quiser. Mas estude, que isso é muito importante, tá bom? Um abraço virtual para você e até a próxima. Olá, turma do quinto ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referente ao dia 12 de 6 de 2020 e a gente vai falar sobre notação musical. Vamos lá? Sabe o que é notação musical? Vamos descobrir na aula de hoje. Olha só que imagem nós temos aqui. Algumas notas musicais, né? E
A partitura. Muito bem, é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Notação musical, que é um conteúdo do segundo bimestre, que está disponível na página 23 do livro didático de vocês. Então vamos que vamos, acompanhe comigo o que é notação musical. A notação musical é o nome dado ao sistema de escrita, tá? Representado por símbolos para uma peça musical, ou seja, para uma música. Então, quando eu pego uma partitura, que eu vejo aquele monte de símbolos musicais, que são as notas, né? Dentro de um conjunto de linhas e pautas, tá? Eu chamo de notação musical. É como eu tenho na imagem anterior, tá? Isto é uma notação musical, porque é um conjunto de símbolos, tá? Que representa notas, tá? Que vai dar um ritmo, tá? Vai conduzir um ritmo para uma música, certo? Então esse registro é chamado de notação musical. É um conjunto de sinais gráficos. Os sinais gráficos que vai simbolizar o som, que são as notas musicais, tá? Que vai permitir a execução dessa notação musical. A organização desses símbolos ou da nota vai fazer o quê? Vai organizar um ritmo que vai formar a música, tá? Então, a notação musical nada mais é do que o conjunto de símbolos que representam as notas musicais que vai estar registrado lá na partitura e que vai formar a canção, tá? O que é partitura? A partitura é uma representação escrita da música padronizada musicalmente, tá? Cada nota no seu lugar, com seu tempo determinado, que vai formar o ritmo da música, que vai dar aí aquele registro musical que quando um músico for olhar a partitura, for ler a partitura, ele vai conseguir compreender que notas foram utilizadas naquela música, qual é o tempo de cada nota e assim por diante, para conduzir um ritmo musical, tá? Tal como qualquer outro padrão de escrita dentro da área da música que trabalha-se com símbolo, e esses símbolos vão, através da nota musical, vai formar um som, é conhecido como partitura. A partitura é uma forma de registrar os componentes da música para não se perder, né? O músico não tem a música gravada na cabeça, sabe as notas musicais, o seu tempo específico de cada um. Porém, quando eu registro isso na partitura, não tem como eu errar na hora que eu estiver tocando aquela música. Não tem como eu perder o ritmo da música, o tempo da música, a nota musical, se está registrado dentro da partitura, tá? E quando a gente começou a falar de manifestação cultural popular, né? A música também pode ser uma manifestação cultural popular, registrada em partitura, ela nunca vai se perder. Aqui eu tenho uma música, uma canção popular muito comum, né? Pirulito que bate, bate. Olha só, aqui eu tenho a partitura que vai ter a representação das notas musicais e o tempo certo de cada nota musical para formar essa música Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu, né? Quem bate para mim é ela, quem gosta dela sou eu. Então eu tenho um canto popular registrado aqui em partitura, tá? Com as notas e tempos específicos de cada um, para que não se perca essa canção popular, certo? Depois desse conhecimento sobre a partitura, sobre a notação musical, a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho avaliativo do primeiro bimestre, que é para ser entregue dia 10 de julho. 10 de julho, dia 10 do mês que vem, tá? E nesse contexto a gente vai trabalhar a arte Cusiuá, a arte indígena. Um tema que a gente trabalhou no primeiro bimestre e a gente conversou a respeito dele nas nossas aulas remotas, tá? Você vai pegar aí um papel sulfite, tá? Papel sulfite é uma folha
grande como esta, tá? Você vai trabalhar a sua arte cursivar numa folha de papel sulfite como esta, certo? Nessa folha, você vai utilizar a técnica dos índios, o ajapi, que são os padrões gráficos, usando ponto, linhas, curvas. Você vai desenhar um padrão gráfico só, tá? Desenhou um padrão gráfico, você vai repetir esse padrão gráfico várias vezes na sua folha de papel sulfite, elaborando assim uma sequência de imagens repetidas que vai formar a sua arte cursivar. Para você realizar o seu padrão gráfico, você vai utilizar lápis de cor, giz de cera ou até mesmo canetinha para dar cor a esses padrões gráficos formados por linhas, por pontos, tá? Que vai dar essa sensação de movimento. Esse conteúdo está lá na página 16 do livro didático de vocês. E se tiver alguma dúvida quanto realizar um padrão gráfico, tá? Dá uma folheada no livro de vocês ou aproveite o plantão de Tira Dúvidas para tirar dúvida do professor sobre o padrão gráfico, certo? Que eu vou estar acompanhando vocês. Não esqueça de colocar na obra de arte de vocês o seu nome, a sua turma e o nome do professor, tá? Que eu quero acompanhar direitinho a elaboração desse trabalho e quero ver a arte cursivar muito bonita e muito elaborada por vocês, os nossos pequenos artistas. Então hoje nós vamos ficar por aqui e nos encontramos no nosso próximo encontro. Beijinhos e abraços e tchau, tchau!